Então, essa aula é sobre alguns tópicos em álgebra linear, né, que nós vamos precisar para o estudo da resposta e de propriedades de sistemas lineares invariantes no tempo. Né? Então, são coisas que foram vistas por vocês em algum momento aí nas suas graduações. Então, isso aqui não pretende ser um estudo exaustivo, né, desses temas. Tá? Então vai servir basicamente como referência para você ver o que tem que relembrar, né? Tá? Desses tópicos para a gente poder continuar com o estudo de sistemas lineares dinâmicos. Bom, então, conteúdo bem resumido, né? Espaços lineares, normas e matrizes. Tá? Então, estão resumidos aí nesses tópicos os assuntos que nós pretendemos abordar. Então, primeira coisa, definição de espaços lineares, né? O que é um espaço linear? Então, espaço linear X é um conjunto de elementos que nós chamamos de vetores, sobre os quais estão definidas duas operações, adição e multiplicação por escalar. Então, adição, propriedade de adição, operação de adição, né, tem dois vetores do espaço X, então a adição, né, desses dois vetores também pertence a X. E você tem um vetor pertencente a X, se você multiplica esse vetor por um escalar, o resultado dessa multiplicação por escalar também pertence a X. Então aqui, né, eu estou colocando um escalar pertencente ao campo dos números reais, né? Então aqui eu já estou particularizando um pouco ao tipo de espaço que nós vamos usar, né? Mas na definição geral, antes de você definir, na teoria geral, né? Antes de você definir o que é um espaço linear, você tem que definir o campo, né? Que é um conjunto de escalares, né? Então aqui a gente já pulou essa etapa. Então, qualquer espaço linear satisfaz as chamadas leis axiomáticas, que são essas que estão aí no slide. Então, a comutatividade, né, a ordem que você faz a adição não importa. Associatividade, né, se você tem a soma de 3 vetores, né, a adição de 3 vetores, você pode escolher a ordem, né, que você vai fazer essa soma, os dois primeiros e o resultado com o último, ou o primeiro com a soma, né, com a adição dos dois últimos. Isso também se aplica ao produto por escalar, né? Então você pode multiplicar os escalares e depois multiplicar pelo vetor x, ou pode primeiro multiplicar x por um escalar e depois multiplicar pelo outro, né? Essa associatividade. Distributividade, né? Escalar vezes adição igual a adição do produto dos escalares por cada um dos vetores. Isso também se aplica à multiplicação por escalar. Todo espaço linear tem um vetor, né, um elemento que é o elemento nulo, ou vetor nulo, que é esse zero aí em negrito. Né? Então, o vetor nulo é o elemento neutro da adição. Então, qualquer vetor adicionado ao vetor nulo, o resultado é o próprio vetor. E a gente tem aqui o elemento neutro da multiplicação por escalar, que é o escalar 1. Né? Então, o escalar 1 multiplicado pelo vetor x é o próprio vetor x. O vetor multiplicado pelo escalar 0 é igual ao vetor nulo. E qualquer vetor x, né, existe o vetor oposto a ele, que é o menos x, que é o vetor para o qual a soma, né, com x é igual ao vetor nulo. Então são leis axiomáticas que devem ser verificadas por qualquer espaço vetorial linear. Existe uma infinidade, né, de exemplos de espaços lineares.
Tá? Então, aqui a gente vai tratar dos mais usados nessa disciplina, né? O espaço Rn, né? Que é o espaço dos vetores. Tá? O vetor aqui já no sentido mais matricial, né? Como uma matriz com uma coluna ou uma linha, né? Não no sentido geométrico, nem no sentido mais geral, né? Então, cada elemento do Rn ele é o que se chama de vetor, conhecido como vetor, cujos elementos, os componentes, né? Os componentes, melhor dizendo, né? Os elementos cujos componentes são todos números reais. Né? Então, Rn, vetores com n elementos reais. Né? Então, aqui o vetor, o elemento x, índice i, né? O elemento i é o iésimo elemento do vetor x, né? O elemento na iésima posição. As leis axiomáticas que estão associadas ao espaço linear, no caso aqui do Rn, né? É bem tranquila, né? A adição de dois vetores do Rn é um vetor cujos componentes são formados pela soma dos componentes de cada um dos vetores. O vetor resultante do produto dele por um escalar, tá? É o vetor que se obtém multiplicando por escalar todos os componentes do vetor. E o vetor nulo é um vetor, tá, com n componentes iguais a zero. Outro espaço aqui, o espaço das matrizes com componentes reais. Né? A gente vai também, né, tratar de matrizes com elementos complexos, tá? Mas as propriedades, né, dessas matrizes não vão ser muito diferentes das matrizes com componentes reais. Né? Então a gente, por enquanto, nesse momento, vai se limitar a tratar de matrizes com componentes reais. Tá? Então está aí a representação aqui, né, geral de uma matriz com m linhas e n colunas. Tá? Os componentes, os A's e J são todos reais. A adição nesse espaço vetorial é simples, né? Você só pode adicionar matrizes que estão com a mesma dimensão, né, m por n. Então basta você adicionar os elementos das respectivas posições. E a multiplicação por escalar, basta multiplicar pelo escalar todos os componentes, né, todos os elementos da matriz A. Muito bem. O que é um subespaço? Um subespaço de um espaço linear é um conjunto, subconjunto não vazio, né, desse espaço, que satisfaz essa propriedade aqui, né, quaisquer que sejam dois elementos desse subespaço. O resultado da operação, né, que consiste em multiplicar cada elemento por um escalar arbitrário e depois fazer a adição do resultado, o resultado dessa operação tem que pertencer ao subespaço. Essa operação aqui, né, é o que nós chamamos, vamos formalizar mais para frente, de combinação linear entre o vetor x e o vetor y. Né? Então, um subconjunto de um espaço vetorial, né, cujos elementos satisfazem essa propriedade, ou seja, qualquer combinação linear entre eles também pertence a esse conjunto. Então, esse subconjunto vai ser um subespaço. Então, basicamente, um subespaço é um subconjunto do espaço linear que satisfaz as leis axiomáticas, né, de espaços lineares. Certo? Aqui tem um exercício para vocês fazerem. Tá? Mostrar que se ST são dois subespaços de X, então a interseção desses dois subespaços também é um subespaço, e a adição também é um subespaço, a adição definida aqui, né? Então a adição do subespaço S com o subespaço T é o conjunto formado pela soma de todos os elementos de S com todos os elementos de T.
Pronto, então como eu falei, né, a gente ia formalizar mais para frente, aqui é a formalização da noção de combinação linear. Então a gente tem aqui um conjunto com m vetores de um espaço linear, x. Então o resultado dessa operação aqui, né, a operação é multiplicar cada vetor por um escalar e depois somar os resultados. Então, o resultado dessa operação a gente chama de uma combinação linear dos elementos x1, x2 até xn desse conjunto V. Está representado de forma compacta aqui por esse somatório, né? Então, aqui eu aproveito para dizer aqui a notação que a gente vai usar, né? Geralmente aqui, quando a gente tiver um vetor com um sobrescrito, né? Um índice aqui sobrescrito, que vai corresponder esse sobrescrito aqui para individualizar o vetor, né? Então, como aqui, ó, x1 é um vetor, x2 é um vetor, xn é um vetor. Já o subscrito, né, o índice subscrito aqui embaixo, vai ser para individualizar um elemento dentro de um vetor. Ah, mas aqui não são elementos, são escalares. Mas esses escalares eu posso colocar também, né? Mais para frente a gente vai fazer isso, a gente pode colocar num vetor com n componentes, os escalares altos. O conjunto de todas as combinações lineares de vetores em um conjunto V, né? Então aqui eu tenho um conjunto com n vetores. Então se eu faço todas as combinações lineares possíveis desses elementos, desses vetores, eu obtenho outro conjunto. Então esse conjunto a gente vai dizer que é um subespaço gerado por V. Eu já estou aqui dizendo que esse conjunto que vai ser formado dessa forma, né, com essas combinações lineares, vai ser um subespaço. Então isso é mais ou menos óbvio, né? Se a gente pegar aqui a definição de subespaço, um subconjunto de x é um subespaço se qualquer combinação linear entre elementos desse conjunto também pertence ao subespaço. Ora, se eu vou formar um conjunto aqui com todas as combinações lineares possíveis dos elementos desse conjunto V, então é óbvio que esse conjunto assim formado vai ser um subespaço. Subespaço gerado pelo conjunto de vetores V. Outra definição bastante usada, definição de dependência e independência linear. Então aqui a gente tem essa definição em duas situações diferentes. Então, essa primeira definição aqui é a definição da dependência ou independência linear de um vetor em relação a um conjunto de vetores. Certo? Então aqui, um vetor x do espaço linear x é linearmente dependente, Li, em relação a um conjunto de vetores V do subespaço x, se x não puder ser escrito como uma combinação linear dos elementos de V. Tá certo? Então, se x, né, puder ser escrito como uma combinação linear dos elementos de V, a gente vai dizer que x é linearmente dependente, ou é LD em relação ao conjunto V. Tá? Então, um vetor é linearmente ou independente ou dependente em relação ao conjunto. Aí, nessa definição aqui, a definição de dependência ou independência linear de um conjunto de vetores. Quando é que um conjunto de vetores é Li? Ele vai ser Li quando nenhum desses vetores puder ser escrito como uma combinação linear dos outros. Tá? Como é que a gente pode dizer isso em outras palavras, né? Pode dizer que uma combinação linear, né? O conjunto vai ser Li. Se a combinação linear entre esses vetores for igual a igual ao vetor nulo, então todos os coeficientes têm que ser iguais a zero. Certo? E quando é que um conjunto de vetores vai ser LD? Quando
tá certo? Os vetores, esses vetores aqui, um deles, né, ou todos, puderem ser escritos com a combinação linear dos outros. Tá? Então, se existirem escalares, nem todos nulos, tais que a combinação linear entre esses elementos é zero, tá? Com os coeficientes aqui, com os escalares alfa não nulos, então esse conjunto aqui é LD. Ah, quer dizer que todos são LD em relação a todos? Não. Né? Basta que um desses vetores possa ser escrito com a combinação dos outros, que esse conjunto vai ser LD. Outra definição, né? Uma base do espaço X. Então, o que é uma base? Então, tipicamente, o espaço linear tem um número infinito de vetores. Então, a base é um conjunto finito de vetores que a gente pode usar para representar qualquer elemento do espaço, né? Então, quando é que um conjunto finito de vetores V vai formar uma base? A primeira coisa, aqui na definição, conjunto de vetores para formar uma base tem que ser LI. Quando é que ele forma uma base? Quando o espaço gerado por esse conjunto de vetores é o próprio espaço. Certo? Ou seja, se a partir desse conjunto de vetores eu puder gerar qualquer vetor do espaço X a partir da combinação linear, tá, dos elementos do conjunto V. Certo? Então, isso que está escrito aqui, ó, qualquer vetor de um espaço linear pode ser representado por uma combinação linear de elementos de uma base. Os coeficientes dessa combinação são chamados de coordenadas do vetor em relação a essa base. Qualquer base contém o mesmo número de elementos. E o número de elementos de uma base no espaço é chamado de dimensão de X. Né? Então, vamos ver aqui vamos ver se eu consigo aqui fazer um exemplo. Então, eu vou tirar aqui essa tela. Vou colocar essa outra. Certo? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui um exemplo. Então, pegar aqui, ó, exemplo, seja o vetor x, vou pegar esse vetor aqui, ó. Então, isso aqui é um vetor, ó, pertencente ao espaço R2, né? Tá certo? Aí vamos pegar aqui, ó, uma base do R2. Então, o R2 é um espaço de dimensão 2, né? Então, nós precisamos de dois elementos para formar uma base do R2, dois elementos LI. Então, qual é a base trivial aqui do R2? Ops. Deixa aqui, está atrapalhando. Isso aqui é a base elementar, né? Chamada de base elementar. Então, esses vetores são LI, eles são LI, né? Nenhum deles pode ser escrito com a combinação linear dos outros, né? Como aqui só tem dois, né? Então, a combinação linear dos outros, então vamos pegar V1 aqui, né? A combinação linear de V2 é simplesmente multiplicar V2 por um escalar. Então, múltiplo de V2 não tem nenhum múltiplo de V2 que seja igual a V1 e vice-versa, né? Então, esses dois vetores aqui são linearmente independentes e ele forma uma base. Então, qualquer outro vetor que eu for escrever aqui do R2, obrigatoriamente, um terceiro vetor aqui vai poder ser escrito com a combinação linear desses outros. Tá? Então, ó, o x, que é aquele vetor lá em cima, eu posso escrever assim, ó. É isso? Então, combinação linear de V1 e V2. Trivial, né? Então, nesse caso aqui, os coeficientes dessa combinação linear
são as coordenadas. Coordenadas de x na base V1, V2. É isso? Agora, essa base é única? Não, essa base não é única, né? Qualquer conjunto, né, com dois vetores ali vai formar uma base. Então, vamos pegar aqui, eu chamo aqui de V barra 1. Vamos pegar esse aqui. Vou manter o V1. Aqui vamos pegar outro vetor ali. Ó. Qualquer vetor que tenha um componente não nulo aqui nessa posição, vai ser ali em relação ao V1, né? Já que eu não vou conseguir escrever esse daqui, V2, como múltiplo de V1, tá? Dessa posição aqui, né? Que aqui é 0 e aqui é diferente de 0. Então, o que é que seria o x agora nessa base? Como é que eu poderia escrever o x? Bom, como o x tem o 3 aqui embaixo, aqui tem que ser 3 vezes, né? Para eu poder ter esse 3 aqui. Então, 3, aqui, né? Aqui é 0, 1, né? 1, 0. Desculpa, 1, 0. Então, aqui tem que dar 2 no de cima, né? Então, aqui vai ser menos 1. Tá? 2, 1. Desculpe, 2, 3, né? Então, as coordenadas agora a base vai ser vão ser, né? Menos 1 e 3. Ah, mas não é mais negócio usar sempre a base elementar, que é mais simples? Às vezes é interessante a gente fazer a mudança de base, né? Então, quando a gente for trabalhar com matrizes que representam transformações lineares, tá? Então, algumas vezes é interessante a gente mudar, né, a base de representação do espaço para obter matrizes no formato mais adequado para nossas análises. Tá certo? Então, vou tentar voltar aqui para o slide, então essa noção de base, né? Dimensão. Então, isso aqui. Muito bem. Então, isso aqui a gente acabou de ver. Então, os vetores, no espaço vetorial tem os elementos lá que são os vetores, né? E aí, às vezes, a gente precisa, né, atribuir aos vetores uma noção de tamanho, né? Falando assim de forma simples. Então, quero saber se um vetor é maior que o outro. Ah, para que isso, né? Então, uma das aplicações disso é quando você quer calcular a distância entre dois vetores, né? Então, tem dois pontos no espaço, eu quero saber o quão distantes um está do outro, então eu preciso de uma métrica para isso, né? Então, a entidade, digamos assim, né, que fornece essa métrica são as chamadas normas vetoriais. Então, o que é uma norma? A norma é uma função que associa a cada vetor um número real, apresentado aí por essa notação. Então, é a função. E o que é que essa função precisa para ser considerada uma norma? Ela tem que satisfazer esses 3 axiomas, né? Então, a norma é sempre uma função maior ou igual a 0, tá? Para qualquer vetor, e ela só é 0 para o vetor nulo. Então, qualquer vetor que não seja vetor nulo, a norma vai ser um valor positivo. Esse segundo
axioma é o que a gente conhece como desigualdade triangular, tá? Que diz que a norma da soma é menor ou igual à soma das normas, né? O que é que isso tem a ver com a desigualdade, com o triângulo? Porque esse nome, tá? Lembrem lá do Teorema de Pitágoras, né? Aqui é como se fosse a hipotenusa e aqui é como se fosse os catetos, tá? Então daí que vem essa... Aí você pode pegar aqui dois, passar aqui para dar uma olhada. Opa. Então aqui, ó. Então vamos supor aqui, ó, que eu esteja no R2. Então aqui vamos pegar aqui a representação gráfica do R2, né? Então aqui componente x1, x2 e aqui eu não tenho um triângulo. Ops, mal feito aqui, né? Mas tudo bem. Não deu certo não. Vamos apagar porque fazer o negócio direitinho, né? Tentar desenhar aqui. Eu boto até uma cor diferente para... Tá? Então, assim, se eu for considerar isso aqui como vetores, ó, digamos que aqui seja um vetor x, y, ou v1, v2, sei lá. Aqui seria o vetor, sei lá, x, aqui seria y. E esse aqui seria o resultado da soma, né? A hipotenusa seria o resultado da soma. Então, a norma, o que seria a norma dos vetores? Seria o tamanho, né? Medido a partir da origem. Por isso que eu desenhei a partir da origem. Então, a norma da soma é menor ou igual à soma das normas. Por isso daí que vem o nome, né, de desigualdade triangular. Tá? Para aquele axioma. Tá, e o terceiro axioma, né, é que a norma de um escalar por um vetor é o módulo do escalar vezes a norma do vetor. Tá, então, qualquer função que satisfaça isso é considerado, é uma norma, né? Então, isso mostra que, indica que não existe uma norma única, né? A gente já vai ver, não existe uma função única que satisfaz isso. Existem várias, a gente pode eventualmente escolher a mais conveniente para o que a gente quer. Então, aqui eu falei a questão da métrica, né? Então, por exemplo, a distância entre dois vetores de um espaço vetorial pode ser medido, pode ser representado pela norma da diferença entre dois vetores, né? Então, no RN, ó, essas são as três normas mais usadas. A norma 2, euclidiana, que é a mais usada. Tá? Então, essa norma tem a ver, né, com a noção geométrica de distância. A norma 1, que é a soma dos módulos dos elementos do vetor, e a norma infinito, que é o módulo, o máximo módulo dos componentes do vetor. Ah, mas quando é que eu uso uma, quando é que eu uso outra? Aí depende, né? Tem situações em que uma é mais conveniente do que a outra, né? A norma euclidiana é mais usada. Tá? Então, vamos ver aqui um exemplo, né? Deixa eu subir aqui. Então, exemplo de norma.
Então, pegar aqui um vetor do R3. Vamos pegar um vetor 1, menos 3, 2. Aí, qual é a norma euclidiana? A norma 2, né? Raiz de x transposto x, né? Aqui eu já estou usando aqui a notação matricial. Como é que é a raiz de x transposto x? X transposto x. Então, isso aqui vai ser a raiz de... Então, isso aqui ó, é 1 ao quadrado, mais menos 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, né? Ou seja, é a raiz da soma dos quadrados de cada elemento. Aqui vai dar 1, 9, 1, 10 e 4, 14. Essa é a norma 2. Qual é a norma 1? É a soma dos módulos, né? Dos componentes do vetor. 1 mais 3 mais 2. E quem é a norma infinito? Norma infinito é o máximo entre os módulos de x. Que é qual? O elemento com o máximo módulo é o elemento 2, né? Então vai ser 3, né? Certo? Então, bem tranquilo. Então aqui, ó, isso aqui é uma forma de escrever, né? Compacta, essa norma, mas eu posso escrever também como isso aqui, ó. Raiz, somatório, uma até n de x ao quadrado. Tá certo? Quando é que eu uso um, quando é que eu uso outro, né? A norma quadrática ela é mais usada porque é uma norma que primeiro, se eu tiro a raiz aqui, isso aqui é uma função derivável, tá? Então, muitas vezes você quer maximizar ou minimizar alguma coisa quando a função é derivável, né? É mais conveniente, essas outras já não são deriváveis, ó, tem esses módulos aqui, máximo de módulo, tá? E ela faz o quê? Vamos pegar um exemplo em que a gente usa a norma, por exemplo, né? Um ajuste de curva por mínimos quadrados. Tem aqui uma nuvem de pontos, né? E aqui eu tenho uns pontos aqui meio fora, aqui, né? Que eu pego do experimento, eu quero achar a reta que melhor representa essa nuvem de pontos. Eu estudei, eu conheço o fenômeno e eu sei que ele é explicado por uma reta. Então, se eu pego a norma quadrática, como eu estou ponderando aqui ó, a soma de cada termo, eu vou tender a pegar... Né? Então, o que é que isso tem a ver com mínimos quadrados? Eu vou querer minimizar a distância de cada ponto para a reta. Então, eu vou querer achar a reta que minimiza a soma dos quadrados das distâncias. Tá? Então, aqui eu tenho um bocado de ponto aqui nessa região. Ó. Então, quando eu junto esses pontos todos e esse ponto aqui que está fora, ele não vai pesar tanto porque eu estou somando todos eles, né? Então, tem muito mais aqui nessa região do que aqui. Então, isso aqui vai fazer pouca diferença. Então, eu vou ter uma reta mais ou menos assim, né? Agora, se eu pego a norma infinito, né? Que é máximo... Desculpa. Máximo do módulo de xi. Aqui é módulo, tá? Não é a norma, não. Aí o que é que vai acontecer? Então esse bicho aqui já começa a ter importância. Então, quando é que eu usaria a norma infinita? Quando eu não posso abandonar nenhum outlier, né? Nenhum ponto. Este eu tenho que levar todos em consideração. Então, eu vou tentar achar uma reta que não distancie, né? Que não se distancie muito de nenhum ponto.
Tá? Então, esse é um exemplo que eu escolheria uma norma ou outra, né? Mas vocês vão ver aí, geralmente, né, qualquer estudo aí que você faz, a norma euclidiana é a mais usada. Então, a norma define a métrica, e aqui tem outra definição, produto interno, né? Então, o produto interno é uma função também, do que é que ele vai representar? Ele vai querer representar a posição relativa de um vetor em relação ao outro, né? Então, é uma função, tá? Representada aqui por esse símbolo. É um número real, né? É uma função real que satisfaz essas propriedades. Então, a norma, o produto interno de um vetor por ele mesmo é maior ou igual a zero, e só é zero se x for vetor nulo. O produto interno é comutativo. O produto interno de uma combinação linear de x com y é a combinação linear dos produtos internos, né? Pegando x1 x, né? E x1 e x2 separadamente. Tá? No Rn, a gente usa essa função aqui como produto interno, que é o somatório dos produtos, componente por componente de cada vetor, que a gente pode escrever na forma compacta, ó, forma já matricial, como x transposto y. A raiz quadrada do produto interno de dois vetores é a norma, no caso é a norma euclidiana, para o R2, a gente vai desculpar o Rn, já viu, né? Se pegar isso aqui, ó, vai ficar x transposto x, raiz quadrada é a norma euclidiana. E você tem uma desigualdade muito usada quando você trabalha aí com produto interno, que é a desigualdade de Cauchy-Schwarz. Mostra que o módulo do produto interno de x com y é menor ou igual a raiz quadrada dos produtos internos de x com x e y com y. E onde é que tem aquela noção de posição relativa, né? Aí vem a noção de ortogonalidade, né? Então, dois vetores são ortogonais se o produto interno deles for nulo. Tá? Muito bem. Então, falamos aí de noções básicas aí, elementares de espaços vetoriais. Vamos falar de matrizes, né? A matriz, né? Todo mundo sabe o que é uma matriz. Matriz no espaço real n por n, né? N é o número de linhas, n é o número de colunas. Então, a uma matriz n por n estão associados esses subespaços aí, né? O espaço imagem e o espaço nulo ou núcleo. Né? Que é o espaço imagem, né? Então, veja, a primeira coisa, né? Uma matriz, ela representa uma transformação linear. Então, quando eu multiplico a matriz A, né, eu posso multiplicar A por um vetor, né, à esquerda por um vetor x. Então, esse vetor x tem que ser um vetor do Rn. Né? Para eu fazer A vezes x, o x tem que ser um vetor do Rn. Tá? Então, se eu pego todos os vetores do Rn possíveis e multiplico por A, eu obtenho outro conjunto, que vai estar no espaço Rn, né? Por isso que a noção de transformação linear. Né? Então, estou transformando um vetor x do Rn em um vetor y do Rn. E quando eu faço isso, eu pego todos os vetores x
multiplico por A, eu obtenho um conjunto. Esse conjunto é um subespaço, fica como exercício aí para caso vocês provarem isso, e esse subespaço é chamado de imagem da matriz A. Tá? Então, é um conjunto de vetores do Rn que pode ser obtido multiplicando-se a matriz A por todos os vetores x do Rn. E nós temos o espaço nulo ou núcleo, né? A gente usa mais espaço nulo, né? Esse nome núcleo, em inglês é kernel, né? Em português não é muito usado, a gente usa espaço nulo, que na verdade é um subespaço. Ele é um conjunto de vetores já do Rn, não do Rm, como espaço imagem, ele está num espaço diferente, tal que, o conjunto de vetores, tais que a multiplicação de A por esses vetores é igual ao vetor nulo. Tá? Então, são dois subespaços associados à matriz A, um subespaço do Rn e outro esse do Rm e esse do Rn. A partir desse subespaço são definidos esses valores, né? O posto de A. O posto de A é a dimensão do espaço imagem e a nulidade de A, que é a dimensão do espaço nulo. Pode ser demonstrado, né? A gente não vai fazer aqui, que o posto de A é igual ao número de linhas ou colunas linearmente independentes de A. Ah, mas eu escolho o número de linhas ou de colunas, tanto faz. É igual, né? Então, a matriz A tem duas linhas LI. Então, obrigatoriamente, ela vai ter também duas colunas LI. Tá? Não pode não pode ser diferente no número de linhas e colunas LI. Então, vamos ver aqui um exemplo, né, desses subespaços. Vamos voltar para cá. Vamos dar aqui uma subidinha. Deixa eu colocar aqui a caneta preta. Então, vamos aqui um exemplo de espaço. São subespaço, né? A gente chama de... Termina assim um abuso de linguagem chamando de espaço, né? Espaço imagem e espaço nulo. Então, vou pegar aqui uma matriz A. Vou pegar essa daqui. Um, dois, três, 4. 2, 0, 2, 0. É? Muito bem. Então, essa matriz tem 3 linhas e 4 colunas. N igual a 3, N igual a 4. A matriz pertencente a R3 por 4. Como é que seria o espaço imagem, né? Espaço imagem é o conjunto de todos os y obtidos a partir de A vezes x. Vou pegar aqui A vezes x. Vou pegar o A. Vezes x, né? X é um vetor do R4, né? O N é a dimensão 4. Tá? Então, eu teria que pegar aqui, ó, todos os vetores x1, x, desculpa, aqui, multiplicar pela matriz A, e o resultado de todas essas multiplicações formaria um conjunto que seria o espaço imagem. Então, veja o seguinte, eu vou escrever esse produto aqui, né? Todo mundo sabe fazer, produto de matriz, eu vou escrever de uma forma diferente. Vê se vocês concordam. Vou escrever assim, ó.
x3 vezes 2, mais x4, 0, 4, 0, né? Eita, ficou feio aqui, peraí, vou apagar. Vou fazer de novo aqui. x4, 0, 4, 0. O que é isso aqui, né? 0, 1, 2, 1, 2, 0 são as colunas, né, da matriz A. Tá? Então, se vocês observarem, x1, x2, x3, x4 são os elementos aqui desse vetor que são escalares, né? Então, se você observar, essa conta aqui, se vocês fizerem, eu posso fazer dessa forma, né? Vejam que aqui, ó, quando eu for multiplicar aqui, o 0 multiplica x1, o 1 multiplica x2, o 1 multiplica x3, o 0 multiplica x4, né? Então, cada elemento de cada coluna multiplica o x correspondente àquela coluna. Então, o que é que isso aqui está dizendo? Está dizendo o seguinte, que o espaço-imagem é formado, então essa expressão aqui, é uma combinação linear das colunas da matriz A, né? Então, o espaço-imagem nada mais, nada menos é do que todas as combinações, é formado, né, por todas as combinações lineares das colunas da matriz A. Tá certo? Tá, então, espaço-imagem é a combinação linear de todas as colunas de A. Interessante isso, né? E agora, sabendo-se disso, né, vamos ver aqui o seguinte, ó. Quantas, já que ele é, né, o espaço-imagem é um subespaço, ele tem uma base, né? Quantas colunas de A são LI ou LB, né? Então, vamos pegar aqui, ó, a matriz A. Bom, a coluna, essa coluna aqui, chamada de C1, né? Uma coluna sozinha, ela é LI, né? A não ser que seja o vetor nulo. O vetor nulo é o único vetor que é LD, ele sozinho, tá? Se não for vetor nulo, ele é LI. Essa coluna aqui, C2, em relação a C1, é LI ou LD? É LI, né? Eu não posso escrever C2 como múltiplo de C1. E essa coluna aqui, C3? Se vocês olharem bem, essa coluna C3 é a soma de C1 com C2. Não é isso? Então, C3 é LD em relação a C1 e C2. Tá? Então, por enquanto, eu tenho duas colunas LI, C1 e C2. E essa C4 aqui? Eu fiz errado aqui, pessoal. Botei o valor errado aqui. Eu vou mudar porque se eu deixar assim, aí eu não vou ilustrar a coisa que eu queria ilustrar mais para frente. Então, deixa eu consertar aqui o que é para ser 2, ó. Tá, desculpa aqui. Muito bem. Então, sendo 2 agora. C4, LI ou LD, assim. E agora eu tenho que analisar C4 em relação a que coluna? Só C1 e C2, né? Porque C3 já cai fora, porque C3 já é LD, eu não vou mais considerar. Só C1 e C2 são LI. Agora C4 é o dobro de C2. Então ela também é LD. Tá? Então C1 e C2 são LI. Ah, mas é a única escolha? Não. Assim, por que C1 e C2? Peguei C1 e C2. Porque é pela ordem aqui, né? Coluna 1, coluna 2. Mas se eu começasse de trás para frente, ó, C4 e C3 seriam LI também, né? E aí C1 e C2 é que seriam LD. Tá? Mas aqui eu peguei
da esquerda para a direita e C1 e C2 são LI. Então, se elas são LI, elas formam a base do espaço-imagem. Tá? Então, eu posso escrever o espaço-imagem como o conjunto de vetores x iguais a uma combinação linear de C1 e C2. Tá? Então, C1 e C2 formam a base. Ok, pessoal? Então, dessa forma, que é o posto da matriz A. O posto da matriz A é a dimensão do espaço-imagem. Que é, né, o número de linhas LA, o número de linhas LI da matriz A. Lá a gente viu, né, no slide, que eu podia fazer pelas colunas também, né? Vamos ver se dá certo, para saber o posto. Então, se eu pego aqui as linhas, né? Vou botar aqui, ó, linha 1, linha 2 e linha 3. Essas duas linhas são LI, uma em relação à outra, né? Já que eu não posso escrever L2 com uma combinação em função de LI. Agora, o L3, ó, pela teoria, obrigatoriamente tem que ser uma combinação de L2, né? Então, olha lá, para eu obter L3, ó, eu tenho que fazer 2 L2, né? Para ter esse 2 aqui, né? Não tem outro jeito que não seja 2 L2. Então, vamos lá. Se eu tenho aqui 2 L2, para obter 0, 2 L2 aqui dá 4. Para combinar com L1 e dar 0, L1 tem que ser menos 4, né? Tem que ser multiplicado por menos 4. Tá? Então, vocês pegarem aqui, ó, L3 é menos 4, L1 mais 2 L2. Ou seja, ó, duas linhas LI, são L1 e L2. Tá? O que mostra que eu posso verificar o posto tanto pela linha quanto pela coluna, né? Tá certo? Muito bem. Então, quem seria agora o espaço-imagem? O espaço-imagem da matriz A. Desculpa, espaço-imagem não. Espaço-imagem a gente acabou de fazer. Um espaço nulo. É o conjunto de vetores do R4, tais que AX igual a 0. Então, AX igual a 0 vai ser, vou botar aqui a matriz A, igual a 0, né? Aí, quando eu destrincho isso aqui, eu tenho o quê? Eu tenho fazer a multiplicação, né, dessa linha por essa coluna. Então, x2 mais x3 mais 2x4 igual a 0. x1 mais 2x2, desculpa, mais 0x2, né, mais 2x3 igual a 0. Então, desculpa, tá certo, 2x2 mais 3x3 mais 4x4 igual a 0. 2x1 mais 2x3 igual a 0. Eu tenho um sistema de equações lineares homogêneo, né? Por que homogêneo? Porque o lado direito aqui é todo igual a 0. Agora, essas equações eu preciso de todas elas, né?
Não, eu tenho aqui ó, duas linhas LI, né? A terceira linha é uma combinação das outras. E como o lado direito é zero, qualquer combinação, essa combinação aqui, ó, menos 4L mais 2L2, que eu fizer aqui, vai gerar essa terceira equação. Então, essa terceira equação é redundante. Certo? Tem só duas equações redundantes, não redundantes. Desculpe. Duas equações não redundantes. Certo? Que pode ser L1, L2, mas eu posso fazer outra combinação. Eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, quaisquer duas linhas LI vão me dar duas equações não redundantes. Ao invés de eu pegar L1 e L2, o L2 aqui é cheio de elementos, vamos pegar L1 e L3, né? Porque o L3 é cheio de zero, aqui vai facilitar nossas contas. Então, ó, x2 mais x3 mais 2x4 igual a zero. 2x1 mais 2x3 igual a zero. Aí o que é que eu tenho, né? Bom, um sistema de equações lineares homogêneo tem sempre duas soluções triviais. Desculpe, duas soluções triviais. Tem uma solução trivial que todas as variáveis iguais a zero, né? Essa não nos interessa, né? Nos interessa equações não triviais. Aí o que acontece aqui, ó? Eu tenho duas equações não redundantes e eu tenho quatro variáveis. Tá certo? Então eu vou ter, ó, o que a gente chama o número de variáveis menos o número de equações não redundantes, grau de liberdade. 2 graus de liberdade. O que é que significa isso? Significa que eu posso escolher arbitrariamente duas variáveis e obter as outras em função dessas duas que eu escolho arbitrariamente. Então, assim, o que é que a gente escolhe aqui? Por exemplo, x1 e x2, né? Ou x3 e x4, né? Vamos botar aqui x3 e x4 livres. Então, vamos obter ó, x1 e x2 em função de x3 e x4. Tá? Então, já reescrevi aqui as equações, ó, isolando x1 e x2. Então, daqui a gente tira, ó, dessa segunda equação, que x1 é menos x3. E dessa equação, a gente tira que x2... Bom, é o que já está aí, né? Não preciso nem fazer nada. Tá? Vou apagar aqui. Certo? Então, vamos lá. Então, ó, o meu vetor x é isso aqui, né? Só que agora, no lugar de x1, eu vou botar ó, menos x3. No lugar de x2, eu vou botar menos x3 menos 2x4. Já que eu escrevi, né? x1 e x2 em função dos graus de liberdade. E aqui x3 e x4. E agora eu vou separar isso aqui ó, da seguinte forma. Isso aqui vai ser x3 vezes isso aqui, mais x4 vezes isso aqui. Ficou feio aqui, deixa eu fazer.
4 vezes 0 menos 2, 0, 1. Tá certo? Então, o que é que eu fiz aqui? Ó? Eu fiz o seguinte, eu peguei aqui a partir da definição aqui, né, do espaço nulo, ax igual a 0. Eu desenvolvi essa equação, identifiquei as equações que são redundantes, ou não, o número de equações redundantes, né, e não redundantes. O número de equações não redundantes é o número de linhas LI. E aqui eu escolhi duas linhas LI, 1 e 3. E aqui eu analisei, opa, eu tenho 4 variáveis e 2 equações não redundantes. Então eu tenho 2 graus de liberdade. Então eu escrevi um vetor em função desses graus de liberdade. Então isso daqui é o quê? Essa última expressão. Esse x aqui é o x genérico pertencente ao espaço nulo. É o x que satisfaz isso aqui genérico. E ele é o quê? Ele é uma combinação linear desses dois vetores. Então, esses dois vetores aqui, eles formam o quê? Então, eles formam a base do espaço nulo da matriz A. Base do espaço nulo de A, menos 1, 0, 0, menos 2, 0, 1. É única essa base? Não, mesma coisa, né? Aqui eu escolhi como equações não redundantes a equação 1 e 3. Se eu tivesse escolhido 1 e 2, seria outra base. Certo? Bom, e aí o que é interessante? Qual é a dimensão? A dimensão da base, ou a dimensão do espaço nulo de A, né? Ele é o quê, né? Como é que a gente obteve essa dimensão? É o número de graus de liberdade. E esse número de graus de liberdade, ele é igual a quê? Ele é o número de equações, desculpa, o número de variáveis, menos o número de equações não redundantes. E quem são esses números? Quem é o número de variáveis? O número de variáveis de ax igual a 0 é n. E quem é o número de equações não redundantes? É o número de linhas da matriz A, o número de linhas LI da matriz A, que a gente viu que é o oposto da matriz A, né? Tá certo? E a dimensão do espaço nulo de A é a nulidade de A. Então aqui ó, a gente demonstrou o quê? Ó? Que a soma do posto, demonstrou não, né? Que através de, não demonstrou formalmente, a gente verificou. A soma do posto da matriz A com a nulidade é igual ao número de colunas da matriz A. Tá certo? Então, isso aqui mostrar para vocês, né, uma maneira ilustrativa aí de mostrar essa definição de posto e nulidade da matriz. A gente vai usar isso daqui já quando a gente for falar de cálculo de autovalores e autovetores. Muito bem. Então vamos voltar aqui para os slides. Tá? Então, isso aqui são as coisas que a gente já viu, né? Nesse exemplo. Propriedades, né? Fica aí também como exercício para casa, vocês demonstrarem. Ó. A imagem de A transposto é ortogonal à nulidade, ao espaço nulo de A, né?
Veja que a imagem de A e o espaço, desculpe, a imagem e o espaço nulo de A são definidos em espaços diferentes, né? Um é no RM e outro no RN, mas a imagem de A transposto, quando você transpõe, então ele fica no mesmo espaço do espaço nulo, né? Então esse espaço eles são ortogonais. A soma do posto com a nulidade é igual a N, foi o que a gente acabou de ver no exemplo. A gente diz que a matriz A tem posto completo se o posto de A for ou o número de linhas ou o número de colunas, o menor entre eles, né? Ou seja, se ou todas as linhas ou todas as colunas forem LI. O exemplo que a gente acabou de ver não é o de uma matriz de posto completo, já que tinha linhas e colunas LB. Tá? O que está escrito aqui, né? O posto completo se somente se ou todas as linhas ou todas as colunas são LI. Algumas matrizes especiais, a matriz transposta, tá? Aí vocês conhecem bem, a gente inverte a posição da linha e coluna. Isso aqui é uma propriedade interessante que a gente usa bastante, às vezes esquecida. A transposta do produto é o produto da transposta, só que na ordem invertida, né? Então a gente usa essas manipulações bastante. Então é bom relembrar isso daqui. Uma matriz quadrada, a matriz que tem o mesmo número de linhas e colunas. A matriz de densidade, todo mundo conhece. Uma matriz que tem uns na diagonal, é uma matriz quadrada, com uns na diagonal principal e 0 fora dela. Matriz inversa, né? Isso é interessante. A matriz inversa, a gente usa bastante também, é uma matriz que multiplicada pela matriz A, inversa de A, multiplicada pela matriz A, é igual à matriz de identidade. Tá? Essa multiplicação nos dois sentidos. A inversa da inversa é a própria matriz A, e a inversa da transposta, do produto, desculpa. A inversa do produto é o produto das inversas, na ordem também contrária, né? A mesma propriedade aqui da transposta. Nem toda matriz quadrada possui inversa. Quando ela não possui, a gente diz que ela é singular ou não inversiva. Uma matriz simétrica é uma matriz que é igual à transposta, né? Uma antissimétrica ela é igual a menos a transposta. Uma matriz ortogonal é uma matriz cuja inversa é a transposta, né? De onde vem isso? De onde vem essa... Por que a matriz ortogonal é uma matriz cuja inversa é a transposta? É o seguinte, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou pegar aqui uma matriz, sei lá, 3x3 aqui. Vamos pegar essa matriz aqui, sei lá. Aí, se essa matriz é ortogonal, implica que a inversa é a transposta, né? E a inversa ser a transposta, quer dizer que se eu multiplicar a transposta por ela, vai dar identidade, não é isso? Então, vou escrever aqui, ó, desculpe, eu estou botando A, né? Eu queria botar a transposta. Que seria 1, 2, A2, 2, A2, 3, não, A3, 2, A1, 3, A2, 3, A3, 3, vezes A. E aí, se ela é ortogonal, isso aqui é igual a matriz de identidade, né?
Então, diante de ortogonal, veja bem aqui, isso aqui é o quê? A1, A2, A3, É essa primeira linha aqui, ó. Desculpa, essa primeira coluna. É isso? Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Ó? Esse elemento aqui é o resultado do produto dessa linha por essa coluna. Isso aqui é como se eu pegasse ó, essa coluna aqui transposta vezes ela mesma. Ela transposta vezes ela mesma deu igual a 1. Agora, se eu pego essa linha aqui, que é essa coluna transposta, vezes as outras colunas, iguais a 0. Então, um vetor transposto vezes o outro é o quê? É o produto escalar. E quando o produto escalar é 0, a gente diz que esses vetores são ortogonais. Tá? Então, aqui, ó, isso aqui está dizendo o quê? Que as colunas da matriz A são ortogonais entre si. Ela não pode ser ortogonal a ela mesma, né? Aí, no caso aqui, ó, quando é uma coluna produto escalar com ela mesma, dá 1, né? Ou seja, esses vetores são normalizados, né, para dar 1, né? Então, quando você faz um produto escalar por ele mesmo, é um número positivo, mas você pode normalizar para dar 1. Então, por isso que a matriz cuja inversa é transposta é chamada de matriz ortogonal, tá? Por causa dessa propriedade. Matriz diagonal, a matriz que só tem elementos não nulos na diagonal. Triangular superior só tem elementos não nulos na diagonal e acima. Inferior só tem elementos não nulos na diagonal e abaixo. O que é um sistema de equações lineares? O sistema de equações lineares é um conjunto de equações, né? E ele pode ser representado na forma matricial, que nos interessa, como AX igual a B. Né? A gente acabou de resolver, né? Só que era um sistema de equações lineares homogêneo, né? Tinha várias soluções. Quando esse sistema ele pode ter solução, pode não ter. Quando ele tem solução, a gente diz que ele é compatível. Quando a solução é única, a gente diz que ele é determinado. E quando ele tem múltiplas soluções, ele é indeterminado. Quando ele não tem solução, a gente diz que ele é incompatível. Então, assim, isso é uma coisa que a gente estuda bastante no estudo de engenharia, né? Usa, né, bastante aí em várias aplicações. Aí a gente vai tentar analisar aqui, ó, em termos dos espaços nulo e espaço de imagem que a gente acabou de ver. Então, a gente viu que o produto A vezes X corresponde à combinação linear das colunas da matriz A. Então, quando é que esse sistema aqui vai ter solução? Quando o vetor B pertencer à imagem da matriz A. Né? Já que todas as combinações lineares de colunas de A é o espaço imagem, ele vai ser compatível se o vetor B pertencer ao espaço imagem de A. Né? O que significa que B pode ser escrito como uma combinação linear das colunas de A. Agora eu queria saber o seguinte, quando é que esse conjunto, esse sistema de equações lineares é compatível qualquer que seja B? Então ele vai ser compatível qualquer que seja B, né, quando as colunas de A gerarem o espaço Rm, ou seja, quando a matriz A tiver M linhas Li, ou colunas, desculpa, M colunas Li. O número de colunas Li de uma matriz A é o posto da matriz A. Né? Então, se o posto da matriz A for igual a M, que é o número de linhas, certo? Quando o posto da matriz A for igual a M, esse sistema de equações aqui vai ser sempre compatível independente de B. Por quê? Porque nesse caso, as colunas de A vão gerar todo o espaço imagem, todo o Rm. Né? Desculpa, as colunas de A vão gerar todo o espaço Rm. A imagem de A vai ser igual ao próprio Rm. Ok, pessoal? Então, vou parar por aqui. Tá? No próximo vídeo, a gente vai falar, isso aí já está aí na tela, de autovalores e autovetores.
Então, obrigado pela atenção e até a próxima.